Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay. E no vídeo de hoje temos mais um episódio da Escola de Bladers, que é uma série aqui no canal onde eu explico alguns conceitos, estratégias e outras coisas relacionadas ao competitivo de Beyblade Burst, ou seja, o lado mais sério e, vamos colocar assim, até mais complexo do jogo. No vídeo de hoje temos um episódio onde eu gostaria de falar sobre os chassis, que são peças introduzidas no sistema Sparking que acabaram mudando bastante a forma como nós encaramos os combos. Mas antes de mais nada, eu acho que é importante explicar um pouco como funciona o sistema Burst e por que os chassis mudaram tanto assim a estratégia do jogo. Um Bay Burst, tradicionalmente, é constituído de três peças principais: a camada de energia, o disco de forja e a ponta de desempenho. Essas peças possuem interações únicas entre si, e cada uma delas serve para uma função no jogo. Nesse sistema, na terceira geração de Beyblade, nós temos uma mecânica conhecida como Burst, ou eclosão, que é uma mecânica onde, caso você receba um impacto muito poderoso, o seu Bey desmonta em batalha e ele acaba eclodindo. Isso acontece porque, entre outras coisas, a inércia entre o disco e o layer, ou seja, entre o disco e a camada de energia, é diferente. O disco se mantém girando enquanto, ao receber o impacto, o layer fica parado. E isso acaba ocasionando com que o disco vá avançando as travas até que ele chegue no ponto onde o Bey desmonta. Agora que conhecemos como o sistema Burst funciona, podemos começar a falar dos chassis. No sistema Sparking, que é o sexto sistema da geração Beyblade Burst, os layers foram divididos em três peças principais: os chips, rings e chassis. Os chips e rings são, basicamente, o que você reconhece como o que costumava ser o layer antigamente, ou seja, o local onde você encaixa o lançador e também os pontos de impacto e pontos de contato principais de um certo Bey. Porém, uma peça nova foi introduzida, que é o chassi, onde residem principalmente as travas que vão definir se é fácil ou difícil de desmontar o seu Bey. Os chassis se encaixam dessa maneira no layer e acabam definindo, assim como eu já disse, as travas e também um pouco do peso e da distribuição do peso de cada layer. Não apenas isso, mas alguns chassis também contêm até mesmo mecânicas únicas. Não é difícil entender por que essas peças trouxeram tantas mudanças para o jogo. Afinal, a própria constituição da principal peça de um combo, que é a camada de energia, foi modificada. Os chassis ainda são divididos em duas categorias principais: os chassis únicos e chassis duplos. Chassis únicos, como eu já expliquei, contêm uma certa parte do peso, da distribuição de peso da camada de energia e também as travas daquele Bey. Os chassis duplos já vão um pouco mais longe. Eles possuem o peso e distribuição de peso, as travas de um certo Bey, mas eles também contêm o disco e os pontos de impacto secundários daquela camada de energia. Ou seja, os chassis duplos servem como uma extensão, um prolongamento dos pontos de impacto daquele layer. Assim, existem muitas diferenças entre os dois tipos de chassis. Vamos falar deles um a um. Para começar, temos os chassis únicos, como é o exemplo aqui do 1D ou One Defense, porque ele foi o primeiro chassi do tipo defesa ao ser introduzido no jogo. Os chassis únicos eu já expliquei mais ou menos para que funcionam, mas eles vêm com um acréscimo de permitir que você encaixe discos no seu Bey. Assim, você pode levar a customização um pouco mais além e consegue combinar o disco com a sua estratégia. Os chassis únicos adicionam uma camada a mais de customização, sacrificando um pouco do peso e também alguma mecânica. Dessa forma, você pode decidir se prefere ter um Bey mais customizável com mais opções ou um Bey com mais mecânicas e às vezes, geralmente, mais pesado.
Os chassis duplos já acoplam um disco, então você não pode acabar customizando ou modificando o disco daquele chassi. Além disso, como o exemplo do two-way aqui, eles também integram algumas mecânicas. Nesse caso, nós temos pontos de impacto secundários de borracha que servem para causar mais atrito com os oponentes, com usos diversos no fim. Os chassis duplos também tendem a diminuir a frequência com que um bay eclode, tendem a fazer com que seja mais difícil de você ser desmontado em batalha. Isso acontece porque quando você encaixa o ring no seu chassi, se você for analisar bem, o disco acaba se tornando uma parte integrante da camada de energia. Por isso, a inércia que acontece entre os dois tende a ser menor. A diferença de inércia entre o disco e o resto do layer é menor, já que eles estarão, basicamente sempre, girando numa velocidade muito similar. Assim, mesmo com o recuo do bay, que faz com que quando eles se toquem, o disco continue girando e causa a eclosão, o disco tende a girar ou andar menos. Então, você consegue colocar aqui algumas mecânicas e uma maior resistência a burst, sacrificando uma maior chance, um maior leque de customizações possíveis para o seu combo. Então, é isso. O tipo de chassi que você vai usar depende muito do combo que você montou. A sua estratégia vai variar dependendo de qual chassi está utilizando. Então, vamos conversar brevemente sobre quais são os melhores chassis no geral para cada uma das situações possíveis em Beyblade. Os dois únicos chassis únicos lançados são o 1D e o 1S. A diferença entre eles é que o 1S é mais pesado e o 1D tem travas melhores. Então, quando você tiver que escolher entre um e outro, isso vai depender das travas do seu bay. Se você estiver utilizando um driver normal e precisar de travas melhores, vá de 1D. Se você estiver utilizando um driver dash e quiser mais peso, aí tudo bem ir de 1S. Já quanto aos chassis duplos, é um pouco mais difícil de escolher porque temos mais opções. Mas eu tentarei ser genérico e falar das coisas em geral. No geral, o melhor chassi para combos ofensivos que girem à direita, ou até mesmo para combos de resistência, já que ele possui uma ótima distribuição de peso, é o two-way ou two-attack, o segundo chassi de ataque lançado no jogo. Por sua vez, o melhor chassi ofensivo para combos de giro à esquerda é o 3A ou 3-Attack, que é o terceiro chassi de ataque lançado no jogo. Esse chassi não funciona muito bem para resistência, então temos que ver outras opções. Depois disso, a maioria dos chassis giram para ambas as direções, então é mais fácil de simplesmente recomendar um para cada situação. Caso você queira um chassi para o seu combo de giro à esquerda de resistência ou para um combo que gire a ambas as direções também de resistência, o 2S é geralmente a sua melhor opção. 2S é o chassi 2 Stamina, que é o segundo chassi de resistência lançado nesse sistema. Para combos focados em giro oposto, onde você está utilizando Mebius ou Bearing, o chassi 2D é sua melhor opção. Ele gira para ambas as direções e possui asas de silicone que se expandem e conseguem ajudar a absorver impactos e equalizar com o seu oponente, facilitando assim que você consiga ganhar por resistência e Life After Death no final de sua batalha. Para combos de contra-ataque e também focados em defesa, pelo que parece, o chassi 2B ou 2Balance é uma boa escolha. Ele, como o nome já diz, é um chassi de equilíbrio e é o segundo desse tipo lançado no sistema. Ele possui uma mecânica bem legal que, dependendo do ring que você está utilizando, ele consegue ficar travado ou ficar com o giro livre, assim focando em defesa ou em contra-ataque. Desse modo, você consegue escolher qual estratégia vai usar, dependendo do resto do seu combo. Então, considere também o 2B na hora de montar o seu bay. E esse aqui foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Esse aqui foi um vídeo um pouco mais curto, um pouco mais enxuto, mas sobre um assunto que é importante, porque eu até agora trouxe poucos combos de Sparking aqui no canal, já que eu tenho poucos bays dessa série.
mas ainda assim é de extrema importância que você conheça todos os sistemas. E saber como os chassis influenciam nesses combos vai te ajudar, de certa forma, a entender melhor também o sistema Spark. Além disso, estou dispondo meu tempo e preparando uma aula especial para a semana que vem, que será, inclusive, a última aula dessa primeira temporada da Escola de Bladers. É uma aula bem aguardada e que eu já prometi faz um bom tempo fazer, que é uma aula falando sobre como a física influencia no jogo de Beyblade. Então, se você quer ver essa aula, não se esqueça de deixar o seu like para que eu possa continuar trazendo os vídeos, comentar aí embaixo o que você achou, e não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde os futuros vídeos que saem todos os dias às 9h30 da manhã. Mais uma vez, muito obrigado a você que viu esse vídeo até aqui e a gente se fala numa próxima. Até mais!